Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Finalmente Residente. Fala aí, João. E aí? Opa, Jô, beleza? Hoje, já vou adiantando pra galera, infelizmente estamos desfalcados do nosso amigo John Machado, mas é por um motivo nobre, porque a convidada de hoje vai entregar os segredos mais sórdidos do John, que está de férias. Então vou pedir para ela se apresentar, falar o que ela fez aí de residência, quem ela é. Fala, Gabi. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. E tive aí uma trajetória de ter passado por vários locais diferentes aí na minha formação médica. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Depois, fiz clínica médica na Unicamp. E por último, e finalmente aí, agora há poucos meses, eu terminei minha formação como geriatra pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina. Atualmente morando em São Paulo. Currículo de peso, hein? É muito melhor que o nosso. Ou seja, Gabi foi contemporânea do John na residência, é isso, Gabi? Exato, ele foi meu colega que virou um irmão, e é um irmão até hoje. Passamos muitas aventuras juntos. Nossa! Ó, já segura algumas delas que a gente vai querer saber ao longo do episódio de hoje, mas a gente vai sempre muito light aqui, começando, Gabi. Então, queria saber de você, primeiro, né, dentro da clínica médica em si, por que você escolheu a clínica médica e por que aqui em São Paulo, né? Você estava em Minas Gerais, né, em Ouro Preto, e por que você decidiu vir para cá? O que você resolveu buscar? Era voltar para mais próximo de São Paulo, mais próximo da família? O que você pensou quando você escolheu a Unicamp? Olha, eu acho que foi uma combinação desses vários fatores. A escolha pela clínica médica foi bem sofrida. Confesso que não foi fácil. Nenhuma. É aquele amor bandido que a gente tenta se enganar, né? Tenta recusar. Fala, eu vou fazer outra coisa. Por que, Gabi? Por que rolou essa... Não... Existe muito, pelo menos assim, para mim, essa preocupação de que a clínica médica não vai te trazer o ganho e o reconhecimento que você espera de uma residência. Então, na população geral, na minha família, por exemplo, que não tem nenhum médico, existia essa crença de que o especialista em clínica médica é um clínico geral, é um médico generalista. E a gente sabe que é longe disso, né? É uma formação que ela é muito mais abrangente. Com certeza. Né? Te dá muito mais oportunidades. Enfim, eu tinha essa preocupação. Além disso, eu já tinha uma preocupação de ter que repetir a prova de residência, né? Então, eu imaginava que eu não iria parar na clínica e já tinha essa preocupação também. Então, falei, 2 provas, né? Por que eu não faço anestésio? 3 anos ali resolvida, ninguém vai questionar nada. Mas só clínico. Só clínico. Eu terminei em 2019 e até hoje eu me pergunto por que eu não fiz anestésio. Então, assim, acho que essa é a dúvida. Ó, quando a gente trouxer um anestésio aqui no podcast, a gente vai descobrir. Eu tenho certeza disso. Vamos descobrir se anestésio é tudo isso mesmo, né? Que a nossa fantasia diz. Oftalmo já quebrou um pouco. Pra quem perdeu o último episódio, aí o oftalmo já surpreendeu um bom tanto aqui a gente. A gente ficou, peraí, achei que era mais arco-íris, mais maravilhoso o mundo da oftalmo. Né, acabei falando, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, vou bancar essa escolha.
E a vinda para São Paulo, né? Um dos motivos realmente foi estar perto da família, e o outro é que eu tinha essa vontade de conhecer um Grand Sem, né? Um local aí de excelência. A minha universidade é muito boa, uma universidade federal, mas não entrava aí no hall das grandes do Brasil. E eu tinha essa vontade de saber como era. E aí eu falei, então é para São Paulo que eu vou. Legal. E deixa eu te perguntar, Gabi, esse amor bandido da clínica médica te surpreendeu ou era realmente um amor bandido? Foi enganada aí? Me surpreendeu positivamente. Por conta de quê? Olha, eu acho que a clínica médica me trouxe muito mais oportunidades do que eu imaginaria. Inclusive, algumas das coisas que eu faço hoje, eu faço graças à clínica médica e não só a geriatria. Eu acho que talvez assim, o perfil de profissionais, né, que o mercado precisa hoje, alguém que tem uma visão um pouco mais global das coisas, né, a formação vem mudando muito e o especialista em clínica médica é um desses caras. Eu acho que uma coisa interessante que você comentou, Gabi, é que você falou assim, a gente sabe que o clínico não é um clínico geral. A gente sabe, a gente sabe porque o João terminou clínica médica, porque você terminou clínica médica, mas eu acho que essa visão que os seus pais, por exemplo, que você comentou, eles tinham, é uma visão que muita gente tem. Ainda dentro da graduação tem muita gente que olha a clínica ou como um caminho, ou como, eu gosto muito de tudo. A gente ouve muito esse discurso, né, João? Como uma passagem. Exato. Como se... Acho que o próprio aluno da graduação, às vezes, tem essa dúvida, né? Do que é o médico internista, do que é uma pessoa formada com clínica médica, né? Então, acho que é interessante ouvir você comentando, porque tira muito essa concepção de que muita gente tem, muita gente que tá na graduação deve ter a mesma dor que você tinha. Será que eu faço clínica? Se não tiver ainda um R3 mirando, fica mais difícil ainda. Porque quem quer cardio, fala, mas eu quero cardio. Quem quer, sei lá, geriatria? Eu quero geriatria. Mas o cara que olha e fala, eu gosto muito de clínica, mas eu tenho medo de não ser uma coisa. E eu notei, João, não sei se isso acontece, não sei se era minha imaturidade ou enfim, o que era, mas aqui em São Paulo eu notei muito que essa profissão do clínico médio, do internista, né, do médico formado em clínica médica, ela é mais valorizada. Tem mais gente que faz R3 de clínica médica. Eu não sei, tive essa percepção. Rola isso? Vocês concordam comigo? Não, vou falar a verdade. Falar a verdade, e eu vou aproveitar para perguntar para a Gabi, que o médico especialista em clínica médica, ele é muito procurado, principalmente aqueles que formam nas melhores instituições, muito pelo fato de que você, como a Gabriela bem ponderou, é um médico com um conhecimento muito vasto. Você é capaz de passar tanto por uma unidade de terapia intensiva, quanto por uma unidade de emergência, para um pronto-socorro, por um ambulatório ou por uma enfermaria com maestria, né? Você domina praticamente tudo que tem ali dentro do hospital. Por exemplo, aqui dentro de São Paulo tem uma série de hospitais em si que precisam de profissionais qualificados para serem os rotinas de enfermaria, para eles serem plantonistas dentro da sala de emergência, para eles serem plantonistas de UTI. Então, quando você chega às vezes para um gestor de grupo, que é quem contrata os médicos, e você chega com um selo como o da Gabi, que fez na Unicamp, como eu que fiz na USP, o cara já sabe que você muito provavelmente é um profissional de excelência. E ele quer você ali, porque a outra opção dele, né, Gabi, geralmente é um recém-formado, que é o cara que pode dar o plantão, né, que é o cara que está trabalhando há algum tempo. Então você realmente é muito valorizado, né? O teu passe, ele vale bastante aqui. Mas eu fiquei curioso, Gabi, com relação às oportunidades que você falou assim. Você consegue ser mais clara quais foram essas oportunidades por conta da clínica médica, e se a Unicamp realmente pesou assim por você ter formado lá, abriu mais portas para você? Isso com certeza. Tanto de encontrar pessoas, né, oportunidade de trabalho. Você formou na Unicamp, eu não preciso saber mais nada. Eu sei que onde você veio. Eu escutei isso essa semana, inclusive. Então, realmente, tem um peso. Tem um peso. E vale a pena estar lá, né? Acho que como as outras grandes, né, para quem tem essa ambição de estar em um desses locais, vale a pena ir, conhecer, fazer.
com certeza isso ainda conta muito no nosso currículo. Em relação às oportunidades, assim, foram inúmeras. Então, desde ser coordenadora de uma escala numa cidade do interior, né, de uma escala de um pronto-socorro, até trabalhar em terapia intensiva, que é o que eu faço até hoje, ambulatório de clínica médica, enfermaria, para quem quer trabalhar em um hospital, com horário bonitinho, é o que mais tem de oportunidade. Então, assim, eles precisam muito dessas pessoas, né, que tem ali um horário todos os dias, segunda a sexta, para trabalhar nesses locais. Então, assim, as oportunidades são variadas. Aí a pessoa consegue encaixar no perfil que vai trazer mais felicidade. Ô, Gabi. E retorno financeiro, né? Também vale a pena do ponto de vista financeiro, então. Com certeza, com certeza. Hoje em dia, estar formado em clínica médica, no começo de carreira, eu acredito que traga um retorno bastante similar e por muitas vezes até um pouquinho mais do que quem se formou numa subespecialidade aí no R4, principalmente para quem trabalha com terapia intensiva. Bacana. E, Gabi, você falou de uma série de oportunidades, mas isso tudo já no momento que você se formou. Acabou? Já. Ou até durante, né? Eventualmente. Na verdade, até durante, assim, nos últimos 6 meses de residência, as oportunidades vão aparecendo. E eu acho que uma coisa interessante que a clínica traz pra gente, e aí, assim, eu não sei se outras especialidades isso acontece também, não tenho conhecimento para falar. Mas por passar, né, por várias etapas ali do cuidado e vários locais diferentes, você tem que ser muito resiliente e tem que ser muito flexível para poder circular bem em todos esses ambientes. Então, eu acho que isso vai criando, assim, habilidades de coordenação, de comunicação, de escuta, os soft skills, né, que a gente fala, Exato. E que são fundamentais no mercado de trabalho. Com certeza. E na vida, né, gente? Não só no mercado, mas na vida. Na vida, E às vezes a gente não tem essa percepção ao longo da faculdade, né? A gente é muito focado no nosso treinamento como aluno com a parte técnica em si. E às vezes essa parte das soft skills que a gente aprende muitas vezes no convívio da residência em si, só aparece mesmo nesse momento que é muito mais puxado dentro da nossa vida. E aí já entrando, emendando, Gabi, na sua residência, no R1 de clínica médica, você veio de Ouro Preto, uma cidade ali onde a gente sabe como é o carnaval, é farra e pá, é divertido, é bom tem demais. muito glei-glei, e aí de repente você se vê como R1 dentro da Unicamp, uma cidade, pelo menos a galera fala que é pacata, mas o John já falou que tem uma casa lá, que acontecia as coisas, que eu tô sabendo. Mas como é que foi pra você o baque aí de você ser R1? Sentiu mesmo? Não sentiu? Foi tranquilo? Como é que foi a tua entrada? Olha, o baque veio e ele chegou rápido. A rasteira chegou no primeiro dia de residência. Eu imaginava, assim, tinha uma preocupação com esse clima de uma grande escola, né? Como eu estudei em uma universidade pequena, um curso de medicina com poucos alunos, o clima era muito mais informal. E sabendo disso, né, eu falei, eu vou arrasar no meu primeiro dia, eu vou chegar cedo, eu vou dar uma conhecida ali na enfermaria, e fiz isso. Cheguei cedo, olhei ali onde eu ia começar e fiquei paradinha esperando as pessoas chegarem. De repente, chega uma senhora, assim, muito bem vestida, de vestidinho, e se apresenta pra mim. E aí eu me apresentei de volta, né, e tal, e aí chamei ela pelo nome. Quando eu chamei ela pelo nome, aí veio a rasteira. Ela veio com os 2 pés no peito, assim. Mentira! Aqui você vai me chamar de doutora, porque aqui você precisa falar comigo. E assim... E era a chefe, era uma das coordenadoras da residência, a chefe da enfermaria. E eu chamei ela pelo nome, sem usar um pronome aí de tratamento, doutora ou senhora.
Era esse nível de formalidade ou ela foi a pegadinha ali do primeiro dia que ela queria te derrubar? Ela tava procurando uma vítima, né? Ela me olhou ali paradinha, sozinha. Esse é o momento. Rola isso às vezes dentro da residência, Eu né? tô Alguém chocada. só esperando Total. pra dar uma Pra dar o sova. bote. Ah. E acontece muito porque geralmente é assim, né? O R3 toma uma enrabada do chefe, aí dá uma enrabada no R2, que pra despejar aquela raiva dá no R1 também. Mas assim, nesse nível eu nunca vi não, viu? Olha que eu cheguei na USP também, toda falando bobagem. Meu Deus do céu, imagina se eu ia ser a primeira. Eu ia ser você, Gabi, total. E aí, ela fez... E aí, conta, desenrola, que eu quero saber a fofoca E inteira. aí eu murchei, né? Eu murchei. Acabou minha vida ali. Eu falei, comecei com os 2 pés esquerdos. E a partir dali eu tive algumas dificuldades para me adaptar à linguagem, né? Essa formalidade da instituição. Sofri um pouco nesse É um começo. padrão, então, lá, né? É isso que eu ia perguntar. Das pessoas se tratarem dessa. Porque eu não imagino. Todo Até mundo- imagino o John com a voz de locutor, doutora. Doutora. Chegaram os exames, doutora. Doutor John. Então era assim com Chefe. todo mundo era doutor, sobrenome, Sim, e aí eu falei, então agora é doutor para todo mundo. Vossa Senhora, Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Professor podia ou não? Professor não era o habitual, eles preferiam chefe. Tá. Eles não ficavam muito confortáveis nessa posição, que professor é um pouco mais informal, né? Assim, tem ali aquela relação. Foi isso até o fim da residência. Não, na verdade, eu acho que foi um teste, né? Assim, acho que ela tava testando qual que era o limite ali que ela podia chegar. Então, não só comigo, assim, com alguns outros colegas isso também aconteceu. Então, às vezes você esbarra em alguns vícios de linguagem, na forma de passar o caso, na forma de chamar um exame. Por exemplo, sei lá, o EAS está assim. O que é EAS? É das Você tem que falar meninas. português. Porque Até aqui na Unicamp nós falamos português. Olha pra minha Tanto que eu falo cara. também. Que alguém não sabe o que é AS? Todo mundo sabe o que é AS. É só de implicância com quem não é aqui de São Paulo, gente. Joana, o que significa a sigla EAS? Elementos anormais e sedimentos da urina. Sabe, quem não sabia, né? Tem gente que chama de urina 1, Eu então quem não chutei. sabia o que Eu é chutei. EAS. Bom, Exato. eu confirmo aqui, peço que ninguém olhe no Google pra gente seguir certos, né? Mas é isso aí. Mas e aí, como é que foi a rotina? Depois desse baque, tomou a escorregada, como é que foi ali pra levar os próximos estágios? Você se sentia... Eu lembro muito do meu primeiro dia, né, foi marcante, foi um plantão lá nas macas do PSM, o pronto-socorro da clínica médica lá no HC, e aí a minha R2 tinha falado assim pra mim, olha, atende esse paciente, você vai evoluir esse paciente aqui. Não, beleza, deixa comigo e tal. Aí eu evoluí o paciente, ela falou, olha, era um paciente que ontem fez um edema agudo, mas agora já tá bem e tal, parece mais uma IC perfil B. E depois você vai lá, atende ele, evolui e prescreve ele. Aí eu lembro que eu peguei e fui ver a prescrição, aí tipo, tinha captopril na prescrição, aí mas qual que é a dose? É 25? É 12,5? Uma vez ao dia, 2 vezes? Ele tá com furo, como é que eu faço? Aumento, diminuo? Você sentiu isso, essa insegurança lá no começo da residência ou chegou mais tranquila dominando? Total. A prática, né, o dia a dia, numa emergência, numa enfermaria completamente diferente do que o que a gente lê no livro, né, o que a gente faz ali no internato. Então, eu tinha muita insegurança de tomar qualquer conduta, assim, até... sei lá, vou fazer uma dipirona pro paciente, eu ficava travada, mas quanto que eu vou fazer? Posso pôr de horário? Não posso. E aí, assim, foram 3 meses, os 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque eu me fechei. Eu imaginava que só eu tinha essas mesmas dificuldades. E aí, isso foi cada vez, assim, piorando mais a minha própria insegurança. E eu acho que isso é algo que a gente não deve fazer, né? Fica a dica aqui, não façam como eu fiz. Peçam ajuda, comuniquem o que vocês, né, estão passando ali. Pô, tô achando difícil, me ajuda aqui. Você tem uma dica? Não sei. Comunica, porque... eu não fiz isso e os primeiros meses foram muito difíceis. Foram muito difíceis. E
E aí você chegou a pensar, às vezes tem a galera que pensa, né, em sair durante a residência porque tá complicado, ou porque, pô, você às vezes tá trabalhando numa rotina muito pesada, você não tem domínio daquilo que você faz, você se sente inseguro, isso é desconfortável para qualquer um. Em si, chegou a passar na sua cabeça ou não? Era uma fase que ia passar realmente? Você sabia disso? Cara, chegou, mas assim, em algum momento, o nível ali de estresse estava tão alto que eu achei que sairiam comigo. Achei que a situação ia ser diferente. Assim, síndrome do impostor total. Achei alguém vai descobrir que eu passei nessa prova e eu não sei nada, eu não sei cuidar desses pacientes e vão vazar comigo daqui. Você achava que a galera poderia te expulsar da residência ou pensar em te tirar? Achei que em algum momento isso poderia acontecer. Só você não sabia ali, né, Gabi? Todo mundo sabe tudo, sabe a dose da tigeciclina de cabeça, mas você não sabia nem a dipirona. Exato. É isso. Exato. Eu que tenho que checar tudo, eu não tenho essa experiência. Você falou de comunicar, assim, mas às vezes só de conversar, né? Só de passar pra alguém que você tá passando por isso, talvez já fosse suficiente pra você ver que você provavelmente não estava sozinha nessa situação. Porque é difícil. Você chegar, o grau de responsabilidade aumenta. Putz, os pacientes são pacientes difíceis. Até quem já trabalhou antes, né, João? Não sei se trabalhou antes. Um pouquinho. Eu também, um pouquinho. Mas uma coisa, você tá na UPA atendendo IVAs, atendendo Jeca, como vocês falam aqui em São Paulo, ou Geia, como a gente fala no Rio de Janeiro, e etc. E é totalmente. Você chega, aí vem na residência, o paciente é DPOC, tem cirrose, tem doença renal crônica, você não sabe, você nem lembra de que tem que ajustar a dose da medicação, e você quer chorar. A verdade é essa. E tá todo mundo junto, porque todo mundo vai ter a mesma dificuldade, né, Gabi? Exato. E me faltou, na época, essa maturidade, assim, de perceber isso. Então, no começo, o que me pegou mais não foi nem a carga horária. Não foi tanto o volume de trabalho, volume de plantões. Mas foi muito mais essa minha autocobrança, essa exigência muito forte. E teve algum estágio que você gostou mais ao longo desses meses? Imagino que em algum momento a insegurança passou, porque a gente vai melhorando mesmo como profissional, todo dia ali 12, às vezes 14 horas, às vezes plantão de 24. É inevitável que a curva de crescimento ela aconteça. Mas o que você achou, assim, quais foram os estágios que você mais gostou e por quê? Olha, tirando ali os estágios, né, férias, que eram muito bons, depois de muita espera. Ai, meu Deus. Eu acho que o meu estágio preferido foi o da Enfermaria Geral de Adultos, né, que era a enfermaria de clínica médica, que a gente tinha um pouquinho de tudo, que foi, inclusive, por onde eu comecei com esse pé esquerdo, com essa chefe que depois eu aprendi a respeitar, a valorizar e que hoje é uma grande referência pra mim. Bacana. Olha só. Pra gente ver como que a cabeça influencia, né? Influencia em tudo, demais. Ô Gabi, como é que você superou esse baque inicial? Foi só o tempo ou teve mais alguma coisa? Você começou a se abrir mais com as pessoas? Como é que foi isso? Foi a galera vendo que você sabia alguma coisa e você se convencendo disso? Ou você vendo que as pessoas eram piores, né? Que provavelmente era o caso do John ali do teu lado. Eu acho que, na verdade, o que ajudou, o tempo ajudou. Claro, a gente vai amadurecendo, Paciência, né? A paciência. Você ser humilde para reconhecer que realmente você não sabe e tudo bem pedir ajuda. Tudo bem você reconhecer seus erros. Isso ajudou muito. É claro que aos pouquinhos eu precisei, né, desabafar e chorar e falar com os amigos, e ligar pra mãe, é difícil, eu não sei nada. Quem nunca, gente? Quem nunca? Quem nunca, né, gente? Eu nunca. Para, o John devia ligar. Mas eu pensei. Com certeza. Gabi, você falou dos amigos. Rolou amizade na residência? Você, assim, formou um grupo sólido? O John fala muito lá da residência. Ele fala, pô, família, blá, blá, blá. Mas rolou, foi uma coisa que se construiu ou não? Você era a impostora, ninguém gostava de você, acabou. Porque o que o John falou é que eram 30 e poucos residentes, né? Ele falou assim, eram 30 irmãos
com exceção de 10, né? Você tava fora, você era do grupo da Irmandade. Você ia todo fim de semana lá pra farra. Realmente, assim, fez toda a diferença os amigos que a gente fez ali. Então, no momento que a gente percebeu que a gente podia compartilhar, né? Eu, pelo menos, no momento que eu percebi que eu podia compartilhar, podia pedir ajuda, falar, pô, me ajuda aqui nesse caso, tô atrasada aqui, eu sou muito lenta, você não me ajuda, a gente vai embora junto. A hora que isso foi acontecendo, assim, eu criei laços ali que eu vou levar pro resto da vida. A gente tem um grupo de amigos que eu realmente considero meus irmãos, que eu sei que estão ali pra tudo, e isso com certeza aliviou demais o fardo da residência. Essa questão, assim, de você ser generoso com seus amigos, isso faz toda a diferença. Eles foram muito generosos comigo no começo e depois eu pude retribuir isso também. E quando você tá ali, tudo bem, resolveu o seu trabalho, fica ali mais um pouquinho, vê se alguém precisa, né? Essa parceria. E aí depois, vamos pro bar junto? Vamos! Tem recompensa. Você vai ser convertido numa cerveja, a verdade é essa. A gente convertia horas de trabalho em horas no bar. É isso. Na residência de clínica aqui do HC era um pouco diferente, né? Eu lembro até hoje a história que provavelmente o Alexandre também vai contar no Projeto R1 São Paulo, que é o nosso outro podcast, que a gente tinha um ambulatório geral da clínica médica. Só que assim, era um ambulatório que, velho, você chegava lá na fúria pra atender todo mundo veloz e, velho, quero ir pra casa. E volta e meia, chegava ali às vezes uns prontuários, 4 da tarde, chegou tal paciente pra atender, mas, cara, se você já tivesse vazado, você nem saberia, mas teoricamente você deveria ficar até mais tarde. E aí tinha uma galera que atendia com velocidade, no caso eu, o Alexandre, e tinha uma galera mais devagar. A Joana. Eu era o tipo devagar. Total tipo devagar. Era de 2 horas. É isso. Aí, Gabi, é nós. 4 pacientes, minha meta era antes das 3 já tá partindo. Já nunca. E o Alexandre na mesma pegada. Não faço isso hoje. Aí olha o companheirismo do Alexandre. Toda vez que ele terminava o ambulatório, ele atendia de frente com o José Vitor, que era um cara que era do meu grupo, né, de residência, mas na hora dos ambulatórios mesclava os atendimentos. Então, o Alexandre atendia na frente do José Vitor. Ele terminava o atendimento dele, aí ele saía, batia na porta do consultório ali, ó. Aí, pode entrar e tal. Aí ele abria a porta assim, doutor José Vitor, um abraço. Aí pegava e ia embora, sacou? O cara ficava louco. Que sacanagem. Caraca, nossa, 0 era eu, Gabi era do meu time também. 4 pacientes, eu tava saindo 5h30. 7 horas. 7. Não, peraí, 7 horas também não. Peraí, que isso? Já rolou. Como assim? Ambulatório de geriatria, isso sempre rolava. Mas é que geriatria, né? Mas aproveitando, já formou-se essa amizade muito bacana entre você, o John, os outros residentes, e a gente sabe que dentro da residência sempre rola aquela história mais engraçada, aquela quebrada de mão e tal, aquele evento, aquela escorregada. Tu tem uma história dessa sua pra contar da residência que você lembra ali, que tava junto com a galera, que aconteceu, que foi engraçado? Cara, foram tantas. Pode dedurar o John. Pode falar o última dele. Ele não está. A gente tá torcendo pra isso. O John era o rei dessas histórias, né? Esses ambulatórios que acabavam 7 da noite, ele dava aquela trancadinha ali no banheiro, lia uma notícia, desaparecia. Quebra-mão! É o famoso quebra-mão. Que isso, John? Caraca, aproveitar que ele não pode se defender. Que a gente sacana. Mas não né? rolava assim, putz, porque era aquilo, né? Lá no ambulatório geral da clínica, tipo, era meio que cada um por si. Às vezes aparecia um paciente extra, não era que, tem esses 20 aqui e vamos atendendo todo mundo. A galera não ficava possessa quando alguém quebrava a mão ali pra cima? ou o John mesmo assim dava aquela driblada? O John tinha algum tipo de imunidade por algum motivo, assim? O John pode? Eu
isso? A gente foi entrando ali numa sintonia que a gente meio que sabia o que cada um topava. Então, por exemplo, tinha um maluco que gostava de ficar na sala de emergência a noite toda, e a outra pessoa que gostava mais de evoluir os casos internados, e aí a gente ia se adaptando. Então isso ajudou bastante. Bonito. Com certeza ajudou bastante. É um jeito legal de você disfarçar os quebra-mãos. Basicamente, é um jeito de adaptar todo mundo. No fim, se organizar direitinho. O cara que quebrou a mão era o cara que tinha que recepcionar a galera no churrasco mais tarde. Na cervejinha mais tarde. Justíssimo. Então, Pô, achei bom. Achei a vantagem. gente ia fazendo essas trocas. E essa cervejinha aí rolava... o John falou da mansão lá que tinha. Eu tô curioso. Você chegou a... Você participava dos rolês da mansão? O que rolava nessa O mansão? que é essa mansão? Onde é essa mansão? Conta pra gente, Gabi. Pelo amor de Deus. O endereço não pode ser revelado. O que acontecia ali ficava ali. Meu Deus. Porém, assim, as pessoas saíam de lá e perdiam celulares, carteiras, dignidade. Elas Opa. lembravam de sair de lá? Esse é o ponto, né? Alguém se lembra como chega e como sai desse lugar? Ou é tipo uma sala secreta sabe. que... Você tinha que chegar lá bêbado e sair de lá pior. Entendi. Nossa. E pra entrar, você tem que ser residente da Unicamp, é isso. Não tem outro motivo, outra maneira de adentrar a esse santuário. Ou estar com alguém que está lá. Que sabe o caminho das pedras. Caraca. Esse é o caminho das pedras. Genial. Não, e rolava assim, festa com banda, churrasco. Meu Uma loucura. Deus. Era bom demais. Gente, gatilho, né? A gente tá aqui no meio da pandemia. Vamos. Pô, saudade. Espero que você esteja aí ouvindo a gente, cara ouvinte. Num momento maravilhoso pós-pandêmico, isso não te dê mais gatilho, mas agora eu tô meio triste, sendo bem sincero. Eu também. Eu agradeço que eu sou um cara casado hoje, então. Deixa eu voltar. Vamos voltar pra seriedade agora. Vamos incorporar. Deixa eu te perguntar. Você tá falando da geriatria aí, e eu... Cara, eu tenho uma suspeita, eu fiz PED, né? E a galera falava, PED, geriatria, não tem nada a ver, não sei o que, são os dois extremos. Mas são duas áreas que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de geriatria. Sempre achei uma área completamente apaixonante. Por ser um lado muito humano, por você ter uma... Não é só a parte técnica, médica, né? Você tem todo o envolvimento com a família, que eu acho que a PED também resgata muito, né? De ter a família junto pra você comandar, não sozinha, ter ser uma coisa muito compartilhada. Então eu sempre gostei muito da geriatria. Eu posso estar falando um monte de bobagem, espero que não. Mas, queria saber de você, o que você faz hoje, como é que você enxerga a geriatria, quais são as possibilidades dentro da geriatria, porque às vezes o pessoal não considera, fica muito nas clássicas, sei lá, cardio, gastro, e geriatria às vezes, eu conheço algumas pessoas que se apaixonaram no meio da residência, então... Vai que essa é a sua porta aí pra fazer algumas pessoas se apaixonarem. Manda aí. Exato, foi o meu caso, assim. Eu não imaginava que eu faria geriatria. Eu fui me apaixonando pela especialidade durante a clínica. Legal. E é isso mesmo que você falou, assim. É uma especialidade que te traz um contato humano. Ali, a parte humana, que me agradava muito. Me fazia ver muito mais sentido no que eu estava fazendo. Então, minha escolha foi muito por isso. E aí, na geriatria, né, assim, eu cheguei a fazer um estágio optativo na USP, inclusive, na USP São Paulo, na geriatria. Gostei e comecei, né, a residência também sem saber muito para que lugar aquilo ali ia me levar. E hoje eu enxergo muitas oportunidades diferentes também. Então, você pode trabalhar em inúmeros locais hoje, precisam e querem um geriatra. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós já temos alguns hospitais que têm pronto-socorro com o clínico, o cardio, o ortopedista, o cirurgião e o geriatra. Olha só. Quais são? Quais são esses hospitais? Os hospitais, fiquei por curioso exemplo, São agora. Camilo. São que Camilo, legal. hospital A rede grande São daqui de São Camilo. Paulo, tem vários hospitais. É uma rede importante. Exato. Porque eles perceberam que quando você deixa um idoso complexo ser atendido por algum outro desses especialistas, o tempo de atendimento, o custo desse atendimento, porque é muito exame que você precisa pedir, não sei, o vô não fala, tem uma demência grave.
E a dificuldade de manejar, né? Putz, evoluir pra um delírio. E às vezes que medicação você tá tomando, né? Tá o familiar junto, abre aquela lista. Vem a 15 polifarmácia. medicações. Mas isso é de 20 medicações, Exato. exato. Então, hoje o pronto-socorro... Não, abre o rolo de papel higiênico. Pergaminhos. Aqueles pergaminhos, né, intermináveis. E a sacola de exame? Aquela sacola de 5 quilos, cheia de exame. O paciente da geriatria Starter Pack. Vem o pacote de exames, um pergaminho de medicação. Não, eu gostava de que tem aquelas caixinhas, tá ligado? Com o solzinho e a lua, que é a hora do dia pra ele tomar a medicação. Isso é uma gracinha, eu adoro. É fofo. E aí, então, pronto-socorro é uma opção. Legal. Hospital, tanto em enfermarias de clínica médica quanto em enfermarias de geriatria, né? A gente aprende essas habilidades de comunicação, resolução de conflitos, até um pouco assim da parte multiprofissional, serviço social. A gente aprende um pouco também sobre isso, então a gente costuma ter habilidades para atuar nesses lugares. Consultório, né? Tanto o convênio particular também é uma opção. Visitas domiciliares são muito fortes para o geriatra, então também é mais uma opção. A gente atua também hoje em dia, as grandes enfermarias de ortopedia costumam ter um geriatra ou pelo menos um clínico ali acompanhando, porque o perfil dos pacientes, né, que interna ali com fratura de fêmur. E eles esquecem, né, de prescrever a profilaxia, né? Às vezes o plantonista é chamado para dar uma ajuda, né, naquele paciente levemente taquipneico ali, roxo, quase preparado, que tepou. Acontece. O João tem um irmão ortopedista, fala com propriedade, né, João? Lembrei, enquanto eu falava, eu lembrei dele me contando esse exato caso, né? Então, Exato. E aí o ortopedista falando contigo que já tentou entubar 3 vezes e não conseguiu. O que você usou? Não, fentanil e midazolam. É isso. Né? Aí você dá aqueles 3 tapinhas nas costas, não pode deixar aqui que eu conduzo. Eu assumo a partir daqui. Ou aquela coisa, usa 3 antidepressivos e um remédio pra dormir, só que não precisa. Dá 2 dias, o vô tá lá. Virado no giraia, né? Delírio horroroso. A galera já fez o quê? Tentando pular a janela. Aí eles chamam o geriatra. Aí você chega, ele já tá contido na cama, todo amarrado ali, nada dá jeito nele. Por que será? Galera, a gente vai também chamar o pessoal da ortopedia aqui pra eles poderem se defender e tal, é óbvio. A gente vai chamar o John também pra ele se defender de tudo que a gente tá aqui atacando. Na próxima ele volta. Fique bem claro. Ele vai explicar o que ele passava tanto tempo no banheiro fazendo ali no ambulatório de geriatria. No mínimo estranho e quiçá suspeito. Dúbio, né? Porque banheiro do ambulatório, né? No mínimo estranho. Mas vamos tocar, Gabi. Você falou das diversas oportunidades, você consegue clarificar em termos financeiros pra galera que tá ouvindo, principalmente pra galera que sonha um dia fazer geriatria, né? Pô, é o home care, é o plantão. Quanto que geralmente ganha o geriatra? Só antes da Gabi responder, acho que é legal a gente comentar também, junto nesse papo, a diferença do privado pro particular. Do público pro privado. Tem diferença? Tem diferença, tem mercado nos dois, assim, acho que isso é legal. Você vai trabalhar só com paciente particular. E tem o consultório também, né? Exato. Você pode atender beleza, você pode atender numa rede, você pode atender o seu particular. E quanto que a galera cobra, às vezes os bons chefes hoje, quanto que eles cobram. Exato, tem muita diferença, né? Hoje em dia, existe, pelo menos nos grandes centros, uma tendência um pouco maior de você ter geriatras a nível ambulatorial, hospitalar. Então, existem alguns concursos que você pode fazer para entrar, né, num ambulatório médico de especialidades. Aqui em São Paulo, a gente tem os AMES idoso, atenção domiciliar. Tudo isso são locais públicos que contratam o geriatra. Hospitais, né, claro. E agora, a rede privada, hoje em dia, para o geriatra, é onde eu vejo a maior parte aí das oportunidades.
Consultório existe, via convênio existe numa menor quantidade, porque a gente ainda não é remunerado de acordo. Então, são poucos os geriatras que vão topar Atender por convênio. atender pelo convênio. Quanto seria, assim, o repasse de uma consulta? Olha, mais ou menos. Depende muito do convênio. convênio, né? Mas geralmente tá aí em torno de R$50, podendo chegar a 150. A questão a consulta do geriatra demora. É longa, pois é, exato. Longa, né? 1 hora de consulta. No mínimo, né? Porque eu me lembro, eu rodei no opcional de geriatria e foi um dos momentos onde claramente ficou pra mim que não era no meu perfil. Não. Eu entrei sabe, né? O R1, quando ele começa a escolher o opcional que ele quer fazer, ele pensa, eu vou escolher os negócios que eu vou aprender, que eu não tinha na minha faculdade de geriatria. E aí eu fui inocente, eu odiava ambulatório, sempre odiei, com todo respeito a quem gosta de ambulatório, mas perto de Somos mim. dois. E aí vinha aquelas escalas, avaliação geriátrica ampla, isso e aquilo, que eu nem lembro o nome. Tem algumas escalas aí, Gabriela? Você deve citar umas 10 aí, só de cabeça. Cara, a gente trabalha com escalas, né? Que foi um susto que eu levei quando eu entrei na geriatria. Mas a AGA, Lawton, CATS, GDS... Tem essas, tem. Mental, MOCA... Era assim, eu não me esqueço, eu entrava no ambulatório e tinha um comparativo da consulta dele, eu não sabia fazer nada, aí você tinha que pegar as tabelas pra ficar fazendo, aí às vezes você atendia uma vozinha que tava demenciada, mas estava ativa, e aí ela ficava levantando da consulta o tempo inteiro, vambora, aí ela levantava, não, minha senhora, senta aqui, a família, não, beleza, senta, ele lá, não, vambora, porra, mas quem quer ficar atendendo esse perfil de paciente? Mas tinha uma galera que queria. Tem uma galera que quer. Graças a Deus, tem médico pra tudo, né, médico e médica pra tudo. Pois é, e aí tá aí o segredo da gente, né, escolher a especialidade pelo nosso perfil. Total. Isso ajuda muito pra você não ter problemas no futuro. Total. Pro João não estressar e tacar a velhinha pela janela, sai? Não, mas eu tratava bem as vozinhas. Sei. As vozinhas. Eu gostava das vozinhas. Brinco, mas eu gostava. Não, são as mais divertidas. Assim, né? Ainda nas oportunidades. Consultório particular é aí o que todo geriatra, ou a grande maioria, geralmente quer chegar, né? Então, ter todo aí o seu rendimento vindo do consultório. E aí, assim, aqui em São Paulo, as consultas variam de R$350, R$400. Aí, já no começo. No começo, tá, ótimo. No começo, recém-formado. Opa! E assim, o céu é o limite, meus amigos. O céu é o limite. Eu tenho... Abriu o sorriso de quem tá voando aí no consultório particular, hein? O céu é o limite, eu estou muito Ainda perto. não, mas chegaremos lá. Isso aí. Não, bom demais. Arrasou, bom saber. Você continua dando plantão, Gabi? Continuo. Hoje eu faço plantão de UTI. E trabalho como hospitalista também, né? Um regime de plantão de 6 horas em um outro hospital. Ah, legal. Enfermaria. Ó, vou botar contra a parede. Vai. Você faz isso porque você gosta ou de fato, assim, não é até pra tirar a venda aí dos olhos da galera. Ah, não, eu vou fazer minha MR3, ou vou fazer meu R+, em geriatria e tô bem, vou trabalhar agora só consultório. Eu tenho volume de pacientes pra isso. Ou é esperado que você fique realmente uns anos, como é a maioria das especialidades médicas hoje de subs, que você fica uns anos ainda trabalhando com plantão. Como é que funciona isso? Sim, é a mesma coisa, Perfeito. na verdade. Existe bastante oportunidade para estar no hospital, assim, trabalhando como evolução. Então, você evolui seus pacientes e vai embora, né? Ah, Isso legal. pode levar poucas horas, geralmente, e o resto do dia você tá livre. Mas hoje em dia eu ainda faço plantão, né? Eu faço um plantão de terapia intensiva por semana, tanto por uma questão financeira, quanto por uma questão de ainda gostar muito de fazer isso. Ah, legal. Então, hoje em dia minha rotina tá
Um dia da semana terapia intensiva, um dia da semana home care, um dia da semana uma enfermaria de clínica e geriatria e os outros dias consultório. Então eu faço uma atividade, né, por dia da semana e acho divertidíssimo não ter essa rotina. E você gosta bacana. de não ter a rotina, né? A rotina... Adoro. Essa Adoro. dinâmica, essa coisa muito dinâmica é boa. Mas eu Exato. fico, É isso, fico eu acho pensando, legal. né? Começa assim, mas o que acontece geralmente? Eu não sei se você tá pensando, você já falou comigo que o céu é o limite. Geralmente quando a gente tá no plantão o inferno é o limite. E aí, qual que é a pegada aqui? Por que eu tô falando isso? Porque, você falou, 400 pila ali começando numa consulta de consultório. Demora 1 hora. Numa manhã, se quiser alongar, atender bem os seus pacientes melhor ainda, você já vai atender 3. À tarde, você pode atender mais 4. 7 pacientes. Esses 4, 2.800 num dia. Tá bom, O hein? plantão, às vezes, você tá recebendo 1.500, 1.600 no máximo. Você pensa nessa transição aí que provavelmente vai acontecer, até porque você vai criando clientela, você vai atendendo bem os seus pacientes geriátricos e você vai sendo recomendado, isso é natural. O que você imagina para você nesse futuro? Continuar nessa rotina diversa ou ampliar ali dentro da geriatria? Eu imagino que eu vou ampliar mais, né, consultório, mas hoje em dia eu não me vejo saindo totalmente de pelo legal. menos uma dessas atividades diversas, assim. Pelo menos uma delas, né? Talvez, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Pra mim, assim, eu acho importante, que é o momento que eu vou, sei lá, revisar alguma coisa, né? Lembrar ali dos tempos da clínica médica. Isso ainda é importante pra mim. Mas o dia que eu chegar aí nessa agenda cheia, vai ser uma briga boa. Aí muda, aí o negócio muda um pouco de figura. Aí muda. Aí quando a gente sair vai ser por conta da Gabi, nós vamos estar isso. tranquilo. É isso, fechou, combinado. A gente vai na mansão. Tomara que sim, tomara que Com Provavelmente passividade. ela vai fazer uma filial da mansão É isso. aqui em São Paulo, É vai isso, ser com tudo aquela- liberado. Aquela o quê? Aquela bebida batizada desses lugares que sempre é. Ai, meu Deus. ele batidão. Gabi, tem alguma coisa que você gosta mais de atender na geriatria? Um paciente. Pinta esse paciente pra mim. Qual mais legal? Cara, é o paciente com um quadro demencial. É o paciente que eu gosto mais. Ah, por quê? Cara, eu acho que é um paciente, assim, que ele é mais complexo, é mais interessante ali de atender. É um paciente que você acaba tendo mais contato com a família, isso é algo que eu gosto. É um paciente que ele precisa dessa continuidade do cuidado, então não é aquele cara que você vai ver uma vez, dar um remédio, sugerir uma conduta e tchau. o cara não volta mais, uma vez no ano. É aquele paciente que precisa do acompanhamento mais regular, a cada 3 meses, a cada 2 meses. E você consegue contribuir muito, assim, para a vida, para a qualidade de vida, né, desses pacientes. Então, acho que hoje esses são os meus pacientes preferidos. Sem falar que, assim, eles são engraçados, são divertidos. Muito. Eles desafiam Total. ali a lógica. Deixa eu comentar até uma história pessoal. Eu não conto isso muito, mas eu tinha uma avó, minha avó por parte de mãe, ela tinha alguma demência que a gente não sabe o que era, ela não foi diagnosticada, tipo, eu tinha geriatra, tinha psiquiatra, que era um bambambam lá do Rio, admirava pra caramba, foi meu professor na faculdade, e ela era tipo uma DFT, uma frontemporal, e ela não tinha filtro algum. Assim, a festa de família era a coisa mais divertida do mundo. Pra você ter uma ideia, teve uma vez, a minha avó tinha várias coisas, assim, era muito vaidosa e tal, gostava, sou magrinha, não sei o que, ficava com aqueles negócios lá. E xingava todo mundo. Aí teve um dia que a gente foi, acho que ela foi vendo uns filmes no cinema, com meus primos, e tinha um molequinho assim do lado dela, com tipo um pacote de pipoca GG, tipo extra big e tal. E ela ficou olhando pro moleque o tempo inteiro, tipo, julgando claramente o moleque. Eu sei que no fim das contas, ela arranjou uma briga com o moleque, porque ela bateu no saco de pipoca do moleque e jogou no chão. E falou: como é que você vai comer isso tudo? Você tá maluco? E começou a arranjar briga com o menino. E eu assim, que é isso? Cara, cada história, a maior parte das histórias eu não posso contar, porque esse programa ainda é family friendly. Se não fosse, eu contava, porque minha avó xingava todo mundo. Então, assim, eu entendo você, Gabi. Ela era muito legal. Eu adorava. Eu ligava pra ela todo dia só pra ouvir história. Ela já mentiu pro Globo, porque ela andava do Leme ao Pontal lá no Rio de Janeiro. E aí falaram, ela saiu como a Forrest Gump do Rio de Janeiro. E inventou uma história de que ela tinha servido na guerra e não sei o que. Tudo caô, cara. Tudo caô.
Maravilhosa. E de uma forma geral, não só os idosos com demência, né? Mas imagina, o cara já viveu a vida dele, já criou a família, né? Já tá ali aposentado, ele não deve nada pra ninguém. Já não tá nem aí. Então, ele vai falar o que ele tem vontade mesmo. Ele vai fazer o que ele tem vontade mesmo. Deixa eu te perguntar, Gabi, falando tanto da residência de clínica quanto da residência de geriatria, tem sempre um paciente, assim, uma história que marca a gente ao longo da residência, que faz a gente chegar em casa e às vezes refletir tanto pro lado bom quanto pro lado mal. Queria saber se você já teve um paciente que te marcou dessa forma. Olha, é até difícil dizer, assim, porque na geriatria a gente acaba, né, tendo muito contato com essas histórias. E a geriatria é uma especialidade que atua muito também na área dos cuidados paliativos, né? Então a gente tem muito, assim, desses pacientes. Mas eu tive uma história que me marcou muito e que, inclusive, foi um dos determinantes para eu me tornar geriatra. Eu ainda estava na residência de clínica, no finalzinho, e aí na enfermaria de infectologia, um paciente já internado, com múltiplas complicações, tratando aquelas bactérias multiresistentes, meses e meses de internação, idoso. E aí esse paciente ali sempre com a família e tal, e eu fui conhecendo um pouco mais, né? E esse paciente, ele morava com a esposa já há, sei lá, 40 anos, e eles nunca tinham se casado. E ele me falou assim, olha, minha vontade, a única coisa que eu quero fazer na minha vida ainda é casar com a minha esposa. E esse paciente já estava acamado, ele tinha ficado com uma neuropatia grave aí, secundária ao tempo de internação, e ele foi piorando, e aí chegou um momento que a gente sabia que ele não ia mais resistir. E aí eu virei pra a esposa dele e falei, vamos casar? E um olhou pro outro assim, mas a gente quer agora, o que a gente tem que fazer? Eu falei, deixa comigo que eu vou resolver. E aí desci, fui falar com o capelão e organizamos tudo pro dia seguinte. E aí era um paciente que estava num leito de isolamento, porque ele era colonizado por várias daquelas bactérias terríveis. Liguei pra CCIH, organizei, combinei com a esposa. Amanhã você só precisa estar aqui, bonita e com o vestido que você quer casar. E aí organizamos tudo tal, levei um buquê pra ela, organizei a música, a equipe toda, todo mundo com aquela roupinha de isolamento, né? Touca, avental, o capelão lá, tudo pronto. Ela virou pra mim e falou assim, mas eu não posso entrar sozinha, né? Porque a gente ia fazer uma marcha, ia ter a marcha nupcial até o quarto. A gente decorou, ficou tudo bonitinho. Ela falou, não posso entrar sozinha. Doutora, entra comigo. Como se fosse a posição, assim, do pai. Jesus. E aí eu entrei de braço dado com ela e levei ela até o marido, né? O futuro marido, eles casaram. 3 dias depois ele morreu. Caramba. E esse momento, ter assim, atuado, né, tanto no cuidado quanto poder proporcionar, né, esse momento, esse desejo, né, ver o paciente além da doença que ele tinha, isso para mim fez todo o sentido. E esse dia eu falei, se eu puder transformar uma vida assim, como geriatra, eu já tô realizada. E aí, de lá para cá, foram inúmeras histórias bonitas, mas muito sofridas, muitas engraçadas. Mas, enfim, é algo que te preenche, assim, além da medicina. Nossa, tô até baqueada. Speechless. Eu ia chorar pouco se fosse comigo. Meu Deus do céu. Não, mas, poxa, eu chorei. História linda. Caraca, eu Gabi. tenho um vídeo desse dia, de bracinho dado com a noiva. Vai ter que mandar pra gente. Vai ter que. Agora todo mundo que tá ouvindo quer ver esse vídeo e nós vamos disponibilizar ele em algum lugar, galera. Sigam a gente nas redes sociais pra ver esse vídeo. Nossa. Gabriela animal. entrando maravilhosa. Marcha ali de núpcia ao lado da noiva. Mas olha, isso daí
é, pra mim, a essência do que é ser médico, né? Isso é muito mais do que conhecimento técnico, isso é mostrar realmente um lado humano, isso é mostrar caráter, isso é mostrar que você se importa, que hoje, infelizmente, às vezes parece que falta, né? Às vezes parece que falta em muita gente, mas também sobra em muita gente. Quando a gente escuta histórias assim, eu acho que só renova a nossa motivação, renova a motivação de quem está ouvindo. E a proposta, quando a gente traz as pessoas para contar as histórias aqui, é justamente essa, tocar elas de um jeito diferente. E a gente acaba sendo tocado também, Jô, porque a gente não espera. Aí você vai e ouve uma história dessa aqui, dá uma marejada máscula nos meus olhos. Dá um quentinho no coração. Eu acho que é bem isso, né, Gabi? Acho que essa compaixão. E eu gosto de falar em comunhão, né? Essa troca que é realmente uma vontade de dividir e conectar. Isso sem palavras. Acho que a medicina ainda fornece isso de uma maneira muito legal. E aí, que bom que você encontrou isso na geriatria. Exato, né? Foi bom. E conseguiu replicar isso. Exato. E acho que é algo importante, assim, a gente tentar se conhecer, né? O que é importante pra você? Porque o que é importante pra mim não necessariamente é pra outra pessoa, né? Então, ter uma rotina estruturada é importante pra você? Ter novidades é importante? E levar essas coisas em consideração na hora de escolher uma residência, né? Não só a questão financeira, ou se as oportunidades vão ser muitas ou poucas, porque pro cara que tá fazendo ali o que ele acredita, né, o sucesso vai vir, né? Talvez ele não venha com a expectativa financeira exata que você tinha em mente, mas vai vir em satisfação pessoal, em satisfação profissional. Então, levar essas coisas em consideração, né? Então, isso faz toda a diferença, você poder se encontrar, né? E assim, a parte financeira a gente sabe que é um caminho, né? É uma luta para todo mundo. E o que define sucesso para um não vai ser o que define para o outro. Perfeito. Então, eu tinha medo, né, na geriatria, por isso eu falei, nossa, mas eu não conheço nenhum geriatra. Quanto que esse cara ganha? Eu vou ser anestésio, eu vou voltar para anestésio. Será que eu vou voltar para anestésio? E aí eu pensei, não, né, eu vou fazer o que me encanta e estamos aí, na batalha. Sensacional, Gabi. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no episódio de hoje, por dividir suas histórias, por dividir tanta coisa legal com a galera que tá ouvindo. Só tenho a agradecer, né, Ju? Tô arrepiada até agora com a história. Acho que essa frase aí que você fechou, Gabi, é fundamental, né? A definição de sucesso para cada um é diferente. E a gente tem que ter a coragem de aceitar isso. Ela fala, não necessariamente o meu sucesso é o mesmo que meus pais acham, minha amiga acha, meu namorada, enfim, acha, a sociedade acha. Foi animal. Acho que todo dia eu vou sair desse podcast com vontade de fazer uma especialidade nova. Isso é fato, eu já cheguei nessa conclusão. Só que eu sou volátil, hein? Eu não, eu tô de boa. Já fiz 2, já tô tranquilo. Voltar a ganhar 3 mil reais também é dureza, né? É dureza, né? A melhor parte da residência é que ela acaba. Não, tem 2 partes boas na residência. Deixa eu adiantar pra galera. 2 partes maravilhosas na residência, gente. Quando você entra e quando você sai. É isso. Tô brincando. Alegria de chegar e alegria de sair. E tem mais 2 partes. As 2 férias. Se você fez uma residência de 2 anos. É isso. Valeu, Gabi. Obrigado, hein? Valeu, gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Beijo, querida. Valeu. Um beijo. Moçada, esse foi mais um episódio do nosso podcast Finalmente Residente. Caraca, João, não sei você, mas eu achei animal. A história... Que episódio foi esse, hein? Gente, gostou, cara? Compartilha, manda para um amigo. Se alguém tá pensando em fazer clínica, quer fazer, já pensa em geriatria, quer saber, tá com essa dúvida, essa angústia e esse amor bandido da clínica médica. Opa! Manda lá, a gente tá presente em todos aí os reprodutores de podcast. Eu ia falar só Spotify, mas já falar que tá em todos os reprodutores de podcast. Então, compartilha aí com a galera. E semana que vem
Semana que vem, no próximo episódio, Johnzera já está de volta para a alegria da nação. Aí sim, vai voltar a voz do nosso locutor maravilhoso. E eu queria saber, John volta para contar, ele ficou 2 semanas de férias, ele vai provavelmente abrir pra gente que amor bandido ele viveu aí nessas 2 semanas de férias. Espero que tenha relaxado e curtido bem, porque tem muita gente boa e muita especialidade pra gente entrevistar. Então, aguardem. Segue a gente nas redes sociais, segue lá o nosso Instagram, @medui.residenciamédica. E a partir da próxima semana em si, né, no dia 14 de junho, começa a Maratona de Simulados R1 São Paulo da Medui. Opa! Sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Então, eu ia falar, conta pra galera, mas agora eu vou ter que Eu vou contar, eu sei o que é isso, fala. sim. Eu estou de caô com você. A partir da semana que vem, a gente vai fazer uma maratona, um aquecimento aí para você que quer ser R1 em São Paulo, que quer fazer simulado específico. A gente vive falando isso, né, João? Cara, quer fazer USP, você tem que fazer prova da USP. Ou provas parecidas com a da USP. Exatamente. Então não adianta você ficar fazendo simulado do além, que não tem nada a ver com a prova que você quer. Simulado geral, específico, Exato. Questões de lugares que não tem são nada a parecidos. Vai fazer questão do Amazonas, prestando prova em São Paulo. Ô, João, e aí sempre tem gente que sempre fala pra gente, pô, mas eu já fiz os últimos 5 anos da USP São Paulo. Então fica tranquilo, é porque isso. a partir da próxima semana que vem vai ter simulado toda semana na Medway, 25 questões. Fica atento lá no nosso Instagram, a gente vai divulgar ali o PDF com as 25 questões. Simulado original, Todo hein? final de semana, questões inéditas no padrão de uma instituição específica. Primeiro final de semana a gente vai com qual instituição, João? A gente começa com SUS São Paulo. SUS São Paulo. E de segunda a sexta, 12:15, pra dar o gás ali na hora do teu almoço, pra te jogar, ó, pra cima. Nós vamos corrigir as 5 questões de cada especialidade. Segunda-feira, Jô vem com tudo com a pediatria. E terça-feira eu vou falar da nossa gloriosa e amada clínica médica. Beleza, galera? Ó, e antes a gente fazia o milagre da manhã, né, João? Agora eu vou chamar de milagre do almoço. Milagre do tá almoço. ali comendo teu ranguinho, um tempo que você ia perder. Não, agora tu vai o quê? Fazer questão original junto com a gente. É isso aí, galera. Rumo ao único lugar possível. Esperamos vocês no próximo episódio e também na Maratona de Simulados R1 São Paulo da Medway. Pra cima. Beijo, galera. Beijo.